for de pé, vou dar aquela linda salva de palmas. Glórias a Deus, nós estamos aqui na comunhão dos filhos, na casa do Pai, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de comunhão. Nós sabemos que estão chegando agora através da nossa rede social. Preparem também já o seu pão, o seu suco da uva. Vamos ministrar a palavra de Deus, é a preparação para a Santa Ceia, que daqui a pouco vamos participar. A Santa Igreja não é do pastor, não é da igreja, é do Senhor Jesus. Ele que nos convida a cear, e por ordem dele nós deveríamos participar da ceia até que ele voltasse. Mas nós não podemos participar de qualquer maneira, nós temos que nos examinar com santidade e participar. Se alguém não aceitou Jesus como Salvador, talvez durante essa palavra você aceite Jesus como Salvador e possa participar dignamente da Santa Ceia, que é do Senhor, e não só participar da ceia, como também entrar no céu. Amém? Então já compartilhe esse encontro com seus amigos, familiares, compartilhe lá nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Cada pessoa que clicar vai poder estar participando, pois no mundo espiritual não há distância em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos buscar Deus, feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com a condição do alto, vem com o teu poder sobre as nossas vidas. Hoje ele comunhão dos filhos na casa do Pai. Venha nos envolver com o teu renovo. Derrama do teu Santo Espírito, derrama da tua santidade. Estamos aqui representando uma multidão de queridos, de familiares, de pessoas do Pai, que estão precisando aprender de ti, crescer na tua graça, estar atento ao seu chamado. Nós bem sabemos, o Senhor Jesus nos fala que Deus não ouve a pecadores, não porque Ele é mau, Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele também é fogo consumidor. Se o pecador conseguisse se aproximar de Deus, ele ia ser consumido, fulminado. Mas também porque o pecador não ouve o que queremos escolher. Temos que estar atentos ao nosso chamado. Seja atento ao seu chamado, em nome do Senhor Jesus. Muitos já foram chamados,
doce voz que me chama. Tem que estar atento a essa voz. Ouça a voz. Ouça a voz, doce voz que me chama. Isso. Levanta suas mãos. Me levanto. Ouça a voz, doce voz que me chama. O próprio Cristo te chamando. Ouça a voz, doce voz que me chama. É hora de levantar. Me levanto. Me desperto. Eu vou. De todo o coração. Me levanto. Me desperto. Eu vou. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Isso, fala para ele. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eu ouço, entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado. Tua voz agora reconheci, eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado. Sua voz agora reconheci, ouça essa voz, isso. Agora é a hora que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade, isso. Vai ouvir aquela voz lá de dentro, é de dentro para fora, não é o que verdadeiramente entra que totalmente no homem, mas é o que tem saído da tua boca, o que tem saído do teu coração, o que tem saído da tua mente. Esteja atento ao chamado do Senhor. Isso é agora a hora de você mudar. Agora é a hora, não sei se você tem o hábito de orar, não sei se você tem o hábito de buscar a Deus, mas feche seus olhos e fala com teu Pai. Não tenha medo de fechar os olhos, não tenha medo de entrar na presença de Deus. Ele se faz presente para mudar
chama. Ouça, ouça, ouça. Ouça a voz. E desperto, eu vou. Aleluia, 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 aleluia. Isso. Atentos ao chamado. Nós precisamos buscar a Deus, crescer em espírito, para descobrir, cumprir plenamente o chamado individual que Deus tem para cada um nesse caminho santo. Isso, não individuais. As orações são personalíssimas para entrar na presença do Todo-Poderoso Deus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fique conosco. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos e buscaremos até o fim para a tua glória. Amém. E graças a Deus. O Senhor Jesus amém. Jesus é tua presença. Eu e muitos aqui contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte prosseguirá todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz toda apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e tirar o louvor devido. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor devido. Nós só existimos e vivemos, respiramos para o adorar. Mas temos que aprender a ser esse adorador. Porque o Senhor ele nos ama. Do jeito que cada pessoa é na humanidade, ele ama. Mas para a pessoa poder amar de volta, tem que estar tendo esse chamado. Tem que ouvir o mandamento e o praticar. É esse que o ama e é isso que nós estamos aprendendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos agora entrando aqui nessa saga de Samuel. Pode sentar, fica à vontade. Nós já estudamos os 2 primeiros capítulos. Estamos entrando no 3º capítulo, primeiro livro de Samuel. Do próprio Samuel escreveu. Nos primeiros capítulos nós vimos ali a concepção divina dele. Foi fruto do Espírito Santo dele. A mãe dele se encheu do Espírito, a Ana, o Eucana, o pai, se uniram o Eli, o céu se uniu na terra, e o impossível se tornou possível. Amém? Nós estamos vendo aqui que esse Eli, esse sacerdote, ele tinha uns filhos no qual ele não repreendia. Os rebeldes, filhos de Belial, perigo esses filhos de Belial. Enquanto os filhos naturais do Eli definhavam, o filho espiritual estava aqui crescendo na graça de Deus. Estamos vendo que desde pequenininho ele foi ensinado o caminho que deve andar pela mãe, depois quando chegou lá para servir lá no templo, desde pequeno. Ele tinha que uma vez, ele foi colado no templo. Até quando cresceu, ele não se desviou. Vamos aqui no capítulo 3, em nome do Senhor Jesus, primeiro livro do profeta do juiz Samuel.
capítulo 3 diz assim: Deus fala com Samuel em sonho. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Amém, irmãos? Tem muitas religiões que se enganam. A pessoa vai lá, se clausura no lugar e acha que está servindo a Deus. Não, nós servimos a Deus diante dos homens. Diante dos homens, nós temos que aprender a buscar o nosso chamado, e ali no nosso chamado nós cumprimos até quando? Até o fim, para recebermos a coroa da vida. Amém? E mais, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Olha a responsabilidade desses dois. Quer dizer, o Eli, ele era o juiz e o sacerdote principal de Israel, do povo de Deus, ungido de Deus naquela época. E ali, mano, a palavra de Deus tinha muita valia, porque não tinha umas visões manifestas, quer dizer, não tinha outras revelações. Por quê? Porque ele estava tribulado com os problemas da família dele. Então o que ele tinha a palavra de Deus, não vinha novas coisas. As novas coisas que virão através do próprio Samuel, que agora está sendo preparado para ser levado, para ser usado por Deus, nosso Senhor Jesus. Nós precisamos ser preparados para ser usados por Deus. Tem gente que quer fazer algo, até assim, na presença de Deus, mas não se prepara para isso, porque algo na vida daquela pessoa não honra a Deus. Se algo de nossas vidas não honra a Deus, como que nós vamos poder fazer alguma coisa? Tem gente que fala muito de Deus, tem gente que louva bastante, tem gente que ora muito, mas ainda tem certas coisas que estão fechadas na vida daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ainda tem alguma coisa que não provém de Deus naquela vida. Ela deixa lá. O diabo não pensa que ele quer te levar para uma ilha de prazer, ele quer levar para o inferno. Aí a pessoa não fica bem com a palavra de Deus, irmãos, como eu nunca vi um inferno ruim na ficção, totalmente mal. Na ficção, você olharia, o inferno sempre tem umas casinhas lá, só é mais quente. Aí quem gosta de calor fala assim: vamos viver para o inferno, porque eu viver para o céu é frio. E o inferno é quente, vai nessa. O diabo até te oferece um prato, mas te obriga a comer, ele não tem condição disso. Deus, ele dá o escape, só você querer. Se você cair porque você quis. E você não está se levantando porque você não quer, porque Deus não fala com quem quer cair. E continuar no pecado vai continuar provando o silêncio divino. O Eli estava provando o silêncio divino naquele momento. E o Samuel já estava ajudando. A Ana primeiro fez com que ele ouvisse de novo a voz de Deus e entendesse o que estava acontecendo. Ele estava tão natural que acusou a Ana de estar embriagada. Quando a Ana contou para ela o espírito que estava acontecendo, ali o espírito cobrou do Eli, que ele tinha o Espírito Santo, era o principal sacerdote. Ele estava numa posição alta, como se fosse um rei sacerdote de Israel. Não tinha outro mais do que ele, Israel, só que estava definhado, irmão. Tinha ali a coroa, mas não tinha mais nada, irmão. Tinha até o cargo, mas não tinha mais nada. Tem gente que tem a coroa, mas não tem mais a honra. Ninguém quer saber. Tem até o cargo, mas ninguém quer saber de obedecer. Ele estava assim ali no delírio. Estava daquela maneira. O inimigo me engana dessa maneira, que não é com você. Ou que você chegasse lá, se fosse você a fazer melhor. Quando você chegar, você faz. Quando você chegar, você faz. O que ele quer é te oferecer um prato, um escape, um prazer, mas para te levar para o inferno. O fim de uma vida sem Cristo é o inferno. Tem outro? Não tem. O inferno existe sim. É real. É uma vida sem Cristo, sem receber o como Salvador, sem cumprir os mandamentos, sem nascer da água e do Espírito, e sem mesmo. Aí chegou aqui a fé. A fé é aqui, no quarto passo. Depois da fé tem a obra, que a fé sem obras ela é morta. E a morte é da natureza de quem? De Satanás. E a pessoa acha que não é com ela. Não é comigo não, vou lá, assisto de vez em quando no Natal. Eu estou fazendo um monte, não está fazendo nada. A
misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Não tinha revelação, tinha apagado tudo, mas ainda bem tinha palavra. E a palavra, e hoje? Hoje Deus nos fala somente através da palavra. No passado, Deus usou os profetas da mais diferente maneira. Mas, agora na nova aliança, Ele só fala na palavra, só através do Filho. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, e não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-se. E foi e se deitou. Irmãos, tem tanta coisa aqui. Ali o Samuel, lógico, era novo, né? Ali ele estava aprendendo ainda, era um neófito novo na fé, estava começando a aprender. Mas o Eli estava desligado de Deus. Estava desligado de Deus. A lâmpada, a chama de Deus estava apagando aquele tempo. E quando o Samuel ali meio que dormindo, ele ouviu alguém chamando: Samuel, Samuel! Ele prontamente se levantou. Só que ele correu, falou: Eli, como muitos se aprende a ser obediente, você tem que saber. Honra teu pai e tua mãe, que aumentarão os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um ótimo filho obediente aos pais, às mães. Tem pessoa que não tem criança que é ensinada a ser muito educado, não é verdade? Tem boa educação escolar, secular, mas ela é a criança, né? Parece um lorde, um príncipe, né? Postura desde pequeno, se ensinou, se ensinou. Ali o Samuel estava começando. E quando ele ouviu aquele chamado, ele não entendeu que era a voz de Deus. E ele correu para quem? Para o líder dele. Correu lá para Eli. Tem muitas pessoas que realmente são honradas, que são mesmo assim obedientes aos padrões. Quando o gato sai, não é rato que faz a festa, que te mete a perna em cima da cadeira lá da mesa do patrão. Não, a pessoa tem também o chamado de Deus ali, sabendo que onde quer que ela esteja, ela é um representante de Deus, uma testemunha de Cristo, irmão. Uma testemunha de Cristo, onde quer que ela for. Então ela honra, obedece. Mas tem pessoa que obedece mesmo ao ser humano, corre para o ser humano, sai correndo para qualquer coisa humana, é uma festa, é isso, é o que, socorro humano. Mas quando Deus fala, não, já foi esse semana, ou tem outra coisa para fazer. Sempre tem uma coisa mais importante para fazer. Não tem coisa mais importante do que você aprender a ouvir a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É isso que vai fazer com que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Se você estiver ouvindo só a minha voz aqui, coitado. Eu estou trazendo uma explanação que é importante, tanto para mim como para você. Se Deus falar com você, pelo menos que falou comigo já está bom, mas não é só isso. A voz de Deus está um pouco além disso. Que aquilo que eu estou pregando, usando a palavra, e além que eu estou aqui trazendo explanação, né? E a explicação dessa palavra ainda tem que crescer na sua vida. O que está crescendo é a voz de Deus. E dentro daquilo que você está aprendendo, Deus fala algo especial com você. É que nem alguém que fica procurando: poxa, eu gostaria que o homem de Deus falasse comigo, trouxesse uma revelação sobre a minha vida, uma profecia sobre a minha vida. A profecia já está na palavra. De novo, Hebreus 1:1, Deus hoje só fala através da palavra, não tem profecia nova. E a profecia é para te exortar, para te consolar e para te justificar. Se não for para essas coisas, não vem de Deus. O inimigo, ele copia Deus, irmão, em tudo. Ele tem que imitar Deus para enganar, para fazer as pessoas de massas de manobra. Tem uns que servem a ele mesmo, ele
deliberadamente para ficar rico. Tem outros que vão só para a religião, mas o amigo chama outro. Religião nenhuma leva para o céu, o crente não leva para o céu, o que leva é a palavra de Deus. A pessoa ter o mandamento e praticar, não deixar um tiozinho de fora. Aí sim vai fazer que a pessoa cresça na graça de Deus e prepare o lugar para ele no céu. A pessoa que vai viver de qualquer maneira, vai de prazer, vive na prática pecaminosa, até vem, confessa diante de Deus, mas depois volta a fazer a mesma coisa, lava a boca, e daqui a pouco está lá, que nem um pouco no chiqueiro lá de novo na lavagem, né? O cão, o Senhor Jesus fala que o cão volta para o pó por fora, qualquer coisa nojenta, mas Deus, Jesus, ele coloca mesmo uma comparação com uma coisa nojenta, é a pessoa que não quer mudar de vida, que continua mesmo com aquela ruindade, aquela maldade, continua mesmo com aquela irritabilidade, continua fazendo tudo da mesma maneira, sem crescer na presença de Deus, sem buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Se você não busca em primeiro lugar, não está em lugar nenhum, e você nunca vai alcançar. Deus não aceita o segundo lugar, não aceita. O Samuelzinho, que é o que eu falo, qual que é a diferença do anão com uma criança que hoje os dois têm a mesma estatura? Qual que é a diferença? Hoje nenhuma, mas a criança vai crescendo. Cada dia que passa, você não pode ser anão espiritual. Você pode ser pequenininho hoje, tem um pouco de entendimento da palavra. O Samuel tinha pouco de entendimento, não estava entendendo nada que estava acontecendo. Estava ali meio dormindo ali, o amor, Samuel! Ele aqui! E já corri e foi lá para ali. Olha aqui, continuando o nome do Senhor Jesus, olha o versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, exatamente. Samuel não conhecia, mas o Eli conhecia. O Eli, ele está naquela posição do principal ser humano da terra. Não sei se você consegue entender. E nesse momento, o Eli era a pessoa mais poderosa, mais importante da terra. Ele era o servo, sacerdote, líder, juiz do povo de Deus. E não tinha outro. Nessa geração, que era ele, desligado. Tinha até a coroa, tinha o cetro, tinha lá o trono dele, mas estava provando um silêncio divino. Como muitos homens, o próprio Abraão, enquanto ele era Abraão ainda, provou lá do silêncio divino, porque quis fazer da própria maneira. Se nós fizermos da nossa própria maneira, daqui a pouco nós vamos provar desse silêncio divino. Vamos provar. Mas Deus é Deus, amém? Deus é Deus. No mundo, talvez, se você perder uma oportunidade de um emprego, de uma compra, de um bem, né? Aí você pensa no seu coração assim, depois aparece coisa melhor, e nunca mais aparece coisa nem parecida. Pode olhar, todo mundo já passou por isso. Todos já passaram por isso. Depois vem outra melhor. Porque a oportunidade é assim, uma vem, a outra talvez vem. Em Cristo também é assim, uma vem, a outra talvez não venha, mas Deus é misericordioso. Se você for chamado de Deus, Ele continua insistindo na sua vida. Eu lembro que quando eu era ateu, tá? Eu não era satanista, porque eu não acreditava nem em Satanás, nem em Deus. Mas era aquele pouquinho meio malucão, só andava, né, bagunçando por aí, sexo, droga, rock and roll, essas coisas bem malucas, né? Centenas de pessoas, centenas. Uma vez eu parei lá no começo do ministério para parar para pensar, para agradecer por essas pessoas, que eu nem sabia o nome, que eu estava na rua e alguém falava de Jesus para mim, mas teve pessoas mais importantes que falaram mais que Deus comigo, pessoas próximas, pessoas, né, que eram conhecidas da igreja da graça que minha mãe estava indo naquela época. Essas aí também se falam, são muito responsáveis pela minha conversão e salvação. Mas um dia eu parei para pensar e fui contando uma centena de pessoas.
E lembrando que falaram do amor de Cristo para mim e eu não queria saber. E hoje nós estamos aqui. Às vezes algum querido familiar você também é duro, não quer saber. Você leva a palavra, você fala com Deus, você ora por ele, você pega o nome da pessoa, traz a igreja e busca pela pessoa, e aquela pessoa é dura ainda, continua dura, continua firme. Deus é Deus, amém? Deus conhece, Deus ele sabe que na hora que Ele mesmo falar, o servo ele vai entender. O servo pode estar fazendo o que for, não importa quão longe uma pessoa foi de Deus, pode estar na prostituição deslavada, na droga, no adultério, na fornicação, pode estar nessas coisas malucas aí, ó, de ideologia de gênero, que acha que nasceu um corpo errado. Quando Deus falar, aquela pessoa muda em nome do Senhor Deus, amém, irmãos? Deus ele existe. Ele tem essa salvação para todos em nome do Senhor Jesus. Ele ama todos. Quando a pessoa começa a ouvir a voz de Deus, ela vai aprender a amar Deus de volta, que é a coisa difícil. Aprender a obedecer, que é a coisa mais difícil do Evangelho. E permanecer obedecendo, que também daqui a pouco a carne fica, mas não é bem assim, e quer desfazer o que Deus fez. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, o que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava-o. Finalmente, Eli. Os dons são irrevogáveis. Os dons são sem arrependimento. Quando Deus chama alguém, não é nada, daqui a pouco atrás desviou. Se é um chamado mesmo, a pessoa consegue, tem condição de voltar. Talvez tenha que passar por uma reciclagem, né? Talvez tenha que ir, né? Voltar ao primeiro amor, da onde nunca deveria ter saído. Se você não sai do primeiro amor, você vai continuar crescendo. Mas acabou um baldio, por isso nós temos que estar preparados. Deus nos prepara para o dia mau. Você busca o melhor na palavra, Ele te prepara para o pior, e você aceita o que vier sem se desviar. Quem está firme em Cristo não vai se desviar. Não vai ficar firme. Deu mal, ela vai ter condição mesmo de dar glória a Deus pelo mal. Passou a dar glória a Deus por um acidente, na qual me machuquei, algum querido meu machucou, um adultério do marido, da esposa, e meu filho está aí, está meio maluco, está na droga, sim, porque ainda está aqui. Porque poderia ser pior. Um acidente, se você já passou por um acidente e está aqui, dá glória a Deus. O acidente poderia ter sido pior. Que se arranhou, poderia ter perdido um dedo, poderia ter perdido um dedo, poderia ter perdido uma mão. Quem poderia ter perdido uma mão, poderia ter perdido o antebraço, o braço, os dois braços, as duas pernas. E está por aí ainda. Tem gente que tem dois braços, duas pernas e serve a Deus. E tem gente que tem tudo, reclama de lavar, de limpar a casa. Ontem no culto da manhã, foi da manhã, que a mulher não conseguia colocar roupa no varal. Quando ela começou tomou pó da bênção, começou, opa, meu caso está bom, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou lavar a roupa e vou pendurar minhas roupas no varal. Tem gente que não quer. Eu estou bom, agora eu vou poder. O prazer da pessoa seria limpar uma casa, a pessoa tem condição e reclama porque tem uma casa para limpar. Tem uma louça, oxe, essa louça, graças a Deus tem gente que comeu. Quem tem louça suja em casa, que está pulando, nem pipoca, irmão. Porque alguém comeu naquela casa, tinha que comer, tem gente que não tem louça, não tem que comer, tem casa. Nem a pessoa reclama. Não reclame de nada, esteja atento. Deus está insistindo com você. Às vezes a palavra parece que é meio repetitiva, mas Deus insistiu aqui, já era a terceira vez com Samuel. Por quê? Porque
o líder dele também estava ali desligado. Ele estava desligadão. Agora ele, eu não estou chamando esse menino, tem mais ninguém aqui. Aí ele entendeu, porque um dia ele havia ouvido a voz de Deus, irmão. Ele ouvia. Exatamente. E nós temos que estar atentos a ouvir a voz de Deus, irmãos. Deus não ouve o pecador porque ele é mau, porque ele é amor e justiça. Exatamente. Pega a sua Bíblia, vamos lá em Isaías 59. Isaías é bem próximo ao meio da Bíblia. Você passa os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são os livros sapiensais, sabedorias. E aí já o primeiro dos grandes profetas, o príncipe dos profetas, príncipe por quê? Porque Uzias foi sobrinho e primo de rei de Israel. E o profeta messiânico, entre todas as religiões, ele é tido como o maior dos profetas, todas, até entre os muçulmanos, judeus que se fala, né, os hebreus. Por quê? Porque foi o profeta mais usado e inspirado para falar do Messias. Conhece o Messias? Conhece o Messias? Aquele que nós estamos honrando hoje, nós estamos celebrando a memória que o Senhor comigo morreu por nós, mas ele ressuscitou e vive para sempre, amém? Isaías 59 diz aqui, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, amém? Então, em outras palavras, Deus não é surdo, e Ele não mudou. Ele quer que todos se salvem e conheçam a verdade. A mão dele está estendida, não está errado para poder salvar. E a salvação contém a cura, a libertação, a prosperidade, o perdão, tudo que você possa precisar está na salvação. Alguém até pode correr atrás e conseguir um bom emprego, acordar cedo, trabalhar até tarde, vender as férias, não dorme, não faz, não vive, dorme toda hora e consegue com os bens que precisa. E até agradece a Deus. E quem é do diabo vai agradecer o diabo. Mas ele que trabalha. Entendeu? Deus não te engana. O diabo te engana. O diabo engana. Qual foi eu que te dei, viu? A pessoa trabalha. Fica doente de trabalhar para conquistar as coisas. Ó, eu estava conversando com um rapaz que era bem assim. Tudo que eu tenho foi o diabo que me deu. Tudo que eu comecei a conversar com esse rapaz. Como assim, meu irmão? Não se engana, não. Quer trabalho? Trabalho. Tá vendo? O diabo não dá nada para ninguém, não é da natureza dele. Ele te engana para te levar para o inferno ainda. E ele está tratando essa alma, viu? Ele me procurou pela rede social. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Deus tem gente que assim, te engana, mas Deus não te engana. Se você acordar cedo e trabalhar até tarde, você se instruir, você procurar educação, se você procurar estar atualizado, se você ser uma pessoa que resolve situações, você vai prosperar. Porque a prosperidade é dom de Deus para quem? Para o homem, para o ser humano. Não está falando que é para o servo. Prosperidade é um dom de Deus. A pessoa que trabalhar, ela vai conquistar. Então, a mão do Senhor não está errada para que não possa salvar. Ele está estendido. A pessoa que receber Jesus como Salvador, buscar o batismo nas águas do Espírito, vai estar salvo. É a salvação de tudo que nós precisamos. E nem o ouvido de Deus é agravado, tampado, para que não possa ouvir. Então, ele não é surdo. Então, por que ele não ouve o pecador? Lá em João 9:31 fala isso. Deus não ouve a pecadores. Por que Deus não ouve o pecador? Porque o pecador não ouve Deus primeiro. Só por isso. O pecador não quer saber da palavra. É um diálogo. Com Deus é diálogo. A oração é diálogo. Como que Deus ouve o pecador se o pecador não ouve a Deus? Não está atento à voz de Deus. O que conhece da palavra, quando você conhece a palavra, o que você conhece da palavra é a voz de Deus. Ouça a voz. Deus já está falando, você já conhece, está praticando, você está ligando o próprio Deus. A palavra é Deus, João 1:1. A
Olha, está discordando de quem? De Deus. E aí prova disso aqui, do silêncio divino. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Põe a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. As vossas iniquidades fazem divisão. Você não consegue entrar na presença de Deus, porque a presença de Deus é santa. O amor aproxima. Se o pecador conseguisse entrar na presença de Deus para pedir alguma coisa, ele ia ser fulminado, porque o fogo de Deus consome tudo que não presta. Então ele está ali no pecado e ia ser fulminado. Então Deus prefere ficar em lugar separado do pecador, e ali o pecador vai continuar quebrando a cara até ele acordar. Poxa, eu não estou entrando na presença de Deus, eu só estou indo para a igreja. É na igreja que você aprende a entrar na presença de Deus. Quando tiverem dois no nome do Senhor, ele está no meio. Mas é só a união daqueles que são templo do Espírito Santo. Quem não é templo do Espírito Santo vai continuar vindo até vir para a igreja, mas não chega ao Senhor. Jesus fala sobre, tem muita gente em Israel, da igreja, que não é israelita, tem muita gente na igreja que não é cristão de verdade, que até fala de Deus, mas não honra a Deus. Então prova desse silêncio. A iniquidade faz divisão, é separado, é ser fulminado. O fogo do Senhor é fulminar o pecador que conseguisse entrar na presença dele. Antes de começar a pedir alguma coisa, não ia sobrar nada. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, como se nós fôssemos amordaçados para a nossa voz não sair no mundo espiritual. E ele não nos ouve, porque a pessoa não ouviu primeiro. Um dia, o Eli havia ouvido a voz de Deus, então ele reconheceu: poxa, é isso que está acontecendo aqui, o menino não está doido não, Deus está falando com ele, assim como Deus um dia falou comigo. Um dia esse mesmo profeta Isaías, ele não só ouviu, como ele viu ao Senhor. E quando isso aconteceu? Quando ele tirou algumas coisas dentro dele. Volta aqui no capítulo 6. Isaías capítulo 6. Amém? No ano, versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Olha que visão linda ele teve. Mas só quando esse rei Uzias morreu. E quem era Uzias? Uzias era primo de Isaías. Uzias era filho de Amazias, que era tio de Isaías. Imagina se você tem um tio que é rei. Se ele quisesse, e Isaías era muito querido, muito querido. A gente for ver os primeiros capítulos, né? Ele ainda não estava na função total que Deus tinha mesmo desempenhado para a vida dele, mas ele era muito querido mesmo no reino. Entre esses dias, que era um parente dele. Tanto que quando saiu os parentes dele, ele foi morto uma morte terrível, foi perseguido. Ele era muito querido, e o tio dele era o rei. Se você tem um tio que é rei, um pai que é rei, alguém que é muito poderoso, ele puder e quiser fazer alguma coisa que você não vai fazer, saber que vai ser mais fácil, mas talvez está sendo uma muleta para a sua vida. A pessoa só está esperando as coisas aqui dessa terra. O pai até prepara uma boa herança para o filho, e quando o filho toma posse da herança, mas por ele não ter sabedoria para lidar com aquilo, daqui a pouco acaba com tudo.
acaba com tudo. Então, o Isaías estava ali já na qualidade de profeta, mas ele não estava com todo o poder do Espírito Santo na vida dele. O que ele teve? Um tio que era rei. Então, tranquilo. Aquelas regalias do palácio. E aí o primo dele assumiu, Uzias. E esse também morreu. E Deus só falou com ele quando esse primo morreu. Aí Deus falou com ele: quando essas amizades, essa muleta mundana, humana houver na sua vida, Deus não vai falar contigo, você não vai ouvir a voz de Deus. Deus está falando. Estava falando na sua voz, só estava entendendo que era pequeno. Mas o Eli tinha que ter entendido na primeira. E ele entendeu, foi na terceira. Aqui ele já começou, ele viu ao Senhor. Você não vai ver. Jesus ele falou lá, no João capítulo 3, exatamente isso. Quem não nascer de novo da água do Espírito nem pode ver o reino de Deus. Ô pastor, eu não vou poder ver o céu, não é o reino do céu. O reino de Deus é a bênção de Deus, é a graça de Deus aqui na terra. Você não vai ver, você vai conquistar pela sua própria excelência, pelo seu próprio esforço, não pela graça de Deus. Pela graça é o impossível. Na hora que você alcança o impossível pela fé, aí sim você vai começar a ver o reino de Deus. E todos os demais, então, pessoa, quando o sol, se você for lá no sol, não vai ter uma sombrinha sobre a sua vida. E está todo mundo no sol e você, que é de Deus, está na sombra. E se começar a chover, não precisa nem guarda-chuva, a chuva não me molha. Não. Quando vem o sol, quando vem a chuva, cai sobre bons e maus. Tem diferença. Para Deus não há acepção de pessoas. O Senhor não há acepção de pessoas. E nós que fazemos acepção. Caímos nesse erro de fazer acepção de pessoa, tratar alguém melhor que o outro. Ou, mas é meu filho, é meu parente. O cara não cai nessa, não. Responsabilidade é uma coisa. Amar mais e menos é outra. Aí por isso que muitas pessoas, por ter provado desse amor de Deus, confundem discordar com o erro com não amar. A gente discorda 100%, condena 100% o erro, o pecado, o pecador, mas continuamos amando o pecador 100%. E queremos viver de uma maneira diferente. Amém? É assim que Deus fala conosco. Deus quer falar com você. Quer falar mais com você. Quer te preparar. Quer abrir seu coração. Quer que você veja a glória de Deus aqui na terra. E foi o que ele viu. Versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. Isso aqui é uma representação para quem quer fazer a obra de Deus. Você não pode ser soberbo. O soberbo também te engana. Se você não fazer melhor. Vai estar lá, estufando o peito de pombo. Pombo estoura, viu? O pombo explode. A pessoa ali, o inimigo engana também é soberbo. Eu que sou ungido, tenho uma unção especial. Não tem essa unção especial. Somos todos iguais perante o Senhor. E se deixa ser usado. Então, 2 asas para cobrir o rosto, a pessoa não aparecer ao Senhor, amém? Com 2 asas cobrir os pés, porque para mostrar a imperfeição que nós temos. E com 2 voava para você obedecer a Deus rápido. O Josué rapidinho, o Samuel rapidinho, ele ouvia ele chamado, ele pensava que ele ia vir, ele já levantava. A maioria falava que não. Ele foi no primeiro. A primeira chamada ele já foi. Ele voltou a deitar. Ele ouviu de novo. Será que o servo de Deus está meio maluco? Está me chamando de novo? Ele foi de novo. E a terceira vez ele foi também, irmão. Tem gente que na segunda. O Eli deve estar doido. Eu já fui na primeira vez, ele falou que não foi ele. Você manda o jovem, pede para o jovem, vem ali para mim. Daqui a pouco eu vou. Para muitos, daqui a pouco, sabe quando é? Nunca. Nunca. Você foi lá? Onde? Nem prestou atenção no que você falou.
Nós temos que ser esse mensageiro de Deus. Deus nos chamou para ser anjo, não demônio. Demônio e rebelde. A primeira rebelião foi no céu. Deus não criou demônios não, viu? Deus não criou o mal. Deus criou anjos que se rebelaram. E quando você se rebela, você se faz de demônio. O que é rebeldia? Não é só desobedecer, mas é tardar a obedecer. Tardar a obedecer também é rebeldia. E a pessoa está percebendo que ela está sendo um adversário, um diabo. E Jesus ele falou. E tem um entre vós que é um diabo. Que o diabo é adversário. É o filho de Belial. E o próprio Samuel, quando escreveu lá sobre o filho de Finés, falou que eles eram filhos de Belial, da rebeldia, que eram rebeldes. Cuidado da rebeldia. Ah, não, eu sou assim mesmo. Cuidado, você pode dizer, eu sou assim mesmo. Cuidado, tem que correr rápido para fazer as coisas de Deus. Você é rápido mesmo para fazer as coisas do mundo? Quando seu patrão manda, quando seu pai manda, sua mãe manda, quando alguém te chama do mundo, você tem que estar mais atento à voz de Deus e ser mais rápido até quando Deus te chama. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você deve mesmo atender as pessoas, mas não deixar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus tem que estar em primeiro lugar. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Senhor Jesus, então a terra, que nem muito por aí, a Brasil está uma desgraça. Só tem corrupto, só tem ladrão, só tem Covid, só tem. Não, é que o seu ouro não está no céu. Se você for anjo, olha o que os anjos estão falando da terra, que a terra está cheia da glória de Deus. Se você está enxergando outra coisa, talvez ainda tenha um espírito de rebeldia sobre a sua vida. Alguém vem dar uma má notícia, você para e você, vamos orar, vamos mudar essa situação agora. Ah, fulano está doente? Não, vamos orar, no mundo espiritual numa distância. Ah, aconteceu isso e aquilo ali na vizinhança, a vizinha foi passada para trás, tomou um prejuízo, vamos orar. A terra está cheia da glória de Deus, cheia da glória. Nós que não estamos vendo, porque nós estamos na presença de Deus. Exatamente, nós temos que estar na presença de Deus, até para nós percebermos que Deus é santo, 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 totalmente santo, perfeito, 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 totalmente perfeito, não há imperfeições em Deus. Aí você se alegra, começa a agradecer. O mal vem, vai parar em você. Te atingiu? Poderia ser pior? Glória a Deus, eu ainda estou aqui. Estou aqui preparado para continuar sendo testemunho de Cristo, porque a terra está cheia da glória de Deus. Por que os anjos do céu enxergam a glória de Deus aqui na terra, e nós que éramos para ser anjos de Deus aqui na terra, não chegamos a essa glória? Porque não estamos sendo anjos. Não estamos ouvindo a voz de Deus. Então Deus não está ouvindo a nossa voz. Está buscando muito, mas não está alcançando nada. Está correndo atrás do vento. Porque às vezes é para o nosso próprio deleite. Mas aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E os umbrais e as portas se moveram com a voz que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Agora ele viu a glória, agora ele está ouvindo já a glória. E até se moveram lá as coisas dentro daquele tempo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, o Jeová Sabaoth. Exatamente. Por quê? Porque no entendimento, até mesmo da palavra, que não há quem visse Deus e sobrevivesse. E ali Moisés estava tendo essa visão, e na hora Deus falou para ele: meu bem, pode se preparar aí. E aí ele, quando ele viu aquilo, ele mesmo falou para ele: ai de mim que vou perecendo. Perecer, morreu. Acho que eu estou morrendo, porque eu ouvi o Senhor. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Nós nem sempre falamos da palavra de Deus. Estamos já para falar da palavra de Deus. Estamos falando de tudo quanto é coisa.
fofoca, mentira, fake news. Então, você não está falando com a sua boca, mas você compartilha como se a sua boca estivesse falando. Como se a sua boca estivesse falando. Você compartilha, você nem vê de onde vem. Você acha bonito que alguém vai, talvez for uma utilidade pública, que na verdade é uma inutilidade pública. Se Jesus mandou pregar o Evangelho é boa notícia, a boa notícia que chegar até você, você compartilha, mas vai ver se é verdade. Se for da palavra, não tem erro. Porque até existe fake news de boas notícias. Toda hora sai, vai ganhar um prêmio, não sei o quê. Sai em Black Friday, cuidado quando encher de fraude no seu celular, no seu computador, vem uns links nocivos aí, não clica naquilo não, irmão. Se for em computador vai pro pau. O celular ele tem umas proteções melhores para esse tipo de vírus. Mas computador, irmão, não entra não. Vai ganhar isso, não existe café grátis. Primeira coisa, antes de clicar, vai no site oficial lá, do tal que fala que está dando prêmio, para ver se é verdade. Pronto. Aí você vai descobrir se é verdade ou não. E na maioria das vezes, é tudo engano, é tudo laço. Tem um laço para laçar os dados que a pessoa tem nos computadores, e tem um laço limite para te levar para o inferno. Ele quer. Arma a rede. Ele arma a culpa. Nós temos que estar astuto contra essas astutas ciladas de Satanás. Esses artistas, todas as culpas que ele forma. Atenta a palavra de Deus. Porque não tem diferença. O Isaías aqui ele se sentia que ele era um homem de lábios impuros e vivia no mundo, no meio do povo de impuros lábios. Qual é a diferença? Nenhuma. Deus ama todos. Não tem diferença. Mais longe que uma pessoa for, Jesus está de braço aberto para receber. Nós temos que falar desse amor. E ensinar que para a pessoa amar de volta, ela tem que começar a cumprir os mandamentos. E aí foi o que aconteceu aqui. Continuando no nome do Senhor Jesus. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém, meus filhos? Quem tira pecado é só o Senhor. Pois nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Você não precisa pegar uma brasa lá tirada num braseiro e queimar sua língua porque você falou uma bobeira. Mas se fosse feito dessa maneira, alguém ia ficar falando bobeira por aí? O salário do pecado é a morte. Se o pecador acabou de pecar e morresse na hora, a pessoa ia viver pecando por aí, brincando com essas coisas? Mas porque Deus ele tem a misericórdia dele, dá oportunidade, como está dando oportunidade lá, para o Eli recobrar a consciência. E o recado que Samuel receber de Deus é sobre ele, para dar oportunidade para aquela família mudar, que está dando oportunidade de você também mudar, de agora começar a fazer as coisas diferentes, de ser tocado com essa brasa viva do altar, amém? E ali continuar naquela brasa. A brasa é assim. Se você tira a brasa do braseiro e coloca ali fora, daqui a pouco ela se apaga. Mas se você pega lá um pedaço de pau, um carvão frio, e coloca lá na brasa, daqui a pouco está aceso. Amém? Assim nós vamos andar em comunhão. Por isso que você está na casa de Deus, aprendendo. Nós temos que fazer parte mesmo do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Não deixe o meio de enganar. Sua casa não é igreja. Não é. Quantos não pegaram carona nessa pandemia? Talvez aqui a gente já tem pessoa até de longe, pela internet, longe mesmo, outros, até outros países. Por isso que eu permaneci com a live. Mas tem gente que aproveitou, não, está tendo na televisão, assiste isso que está na televisão, assiste na televisão lá, lavando louça, fazendo comida. Não, irmãos. Atenção é na palavra de Deus, irmão. Além de ser um desrespeito ao pregador, é um desrespeito maior a Deus. Não, você não dá mesmo, coloca, fica ouvindo, tem que fazer. Agora, o certo é você parar. Vou parar,
não consigo ir na casa de Deus, estou longe, estou distante. E vou assistir um culto aqui. Se é para levantar, eu levanto lá na sua casa. Se é para louvar, só para tirar, orar e vamos louvando. E vamos todos na volta, na vitória lá na sua casa também. Vamos orar, vamos buscar, vou ver a palavra. Mas será que lá na sua casa você consegue ter toda essa atenção? Não consegue, não tem para a casa de Deus. Não pega carona, não. Deus ele vai honrar o seu esforço. Vai te honrar. Ele honra aqueles que o honram. Olha aqui, continuando o nome do Senhor Jesus, versículo 8. E depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, te procurando. Os olhos só estão procurando o céu da terra para que estejam com eles, verdadeiros adoradores, para o enviar, para preparar, para se enviar, para ser aquela bênção em nome do Senhor. Aí aqui ele ouviu a voz, que dizia: quem enviaria? Quem enviaria após nós? Nós porque desde o princípio, desde a criação, era o Pai, a palavra pela qual Deus fez tudo do nada, para ver qual Jesus. O Pai, que é o Criador, usou a palavra, haja luz, e houve luz, amém? Ele usou o que? A palavra, ele usou Jesus para fazer tudo do nada. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Quer dizer, a Trindade estava no princípio da ciência. Não está falando aqui nós. Ele entendeu que era o Pai, o Criador, a palavra falando com ele, e o Espírito Santo agora tomando o Isaías, amém? Preparando-o para a obra de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, irmão, você não consegue. Você pode até fazer alguma coisa, não vai se fazer da maneira que é para ser feito. Então tem que buscar o Espírito. E depois obedecer, e depois continuar. O Espírito Santo, às vezes, pode Deus se renova a cada manhã, porque no dia anterior a gente gastou. Ele ouviu a voz. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Exatamente. Ele ouviu a voz, a primeira coisa falou: eis-me aqui, envia-me a mim. O Samuel, 3 primeiras vezes que ouviu, ele eis-me aqui e correu para o Eli. O Eli já tinha ouvido aquela voz e agora vai dar o conselho certo para Samuel. Volta lá, irmãos, Samuel. Viu Samuel 3? Exatamente. O Isaías ouviu a voz de Deus. O Eli já havia ouvido a voz de Deus. Já havia ouvido a voz de Deus. E lembrou. 1 Samuel 3, no 8. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli o que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E Deus, pela misericórdia dele, fez o quê? Parou de chamar Samuel? Não. Como ele não parou de nos chamar. Por mais onde quer que você chegou, Deus ele ainda tem mais para você. Você está chegando agora, já está 10 anos, 40, está pegando. Não importa, irmãos. Deus ainda tem mais para nós, sempre tem. Versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou o povo das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, porque teu servo ouve. Amém? Deus está atento ao chamado de Deus. Ele aprendeu o que ele tinha que fazer. Ele não tinha que atender ao homem diretamente. Tem que ver a vontade de Deus. As nossas orações, muitas delas são erradas. A gente vê alguma pessoa com problema, e nós vemos com problema, a gente faz oração: Senhor, faz isso, aqui, e não deixa nada de errado. Tá? Não, está errado essa oração. Você ora a Deus, pede a Deus: Senhor, estou precisando de aquele emprego, estou precisando melhorar minha vida sentimental, estou precisando disso e daquilo outro. Mas, Senhor, se for para me desviar, não deixa não, porque eu não perca a minha salvação. Seja feita a tua vontade, nome, tá bom? A sua oração tem que ser terminada, seja feita a tua vontade. O filho está como desempregado: Senhor,
dá a salvação para ele. E que se for da sua vontade, o Senhor dá um emprego. Mas a pessoa só pede um emprego. Ele pode ficar desempregado. Um emprego. Aí ele consegue um emprego e não consegue. E às vezes, por fruto daquele emprego, vergonha, morre. O fulano está tão sozinho, você não dá uma metade para ele para sem buscar o reino em primeiro lugar. Não, Senhor, salva a minha família. E as demais coisas o Senhor acrescenta na vida deles. Não seja moleiro, mas está sendo moleiro. Tem que ser específico na sua oração, para que não caigamos nessa aqui. Agora o Samuel sabia o que fazer. Esse aqui, fala que o teu servo ouve. Continuando, versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Primeiro ele ia falar ali aos ouvidos somente do Samuel, porque quando ele fizer, todos irão ficar sabendo. Todos. Porque naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começar-o-ei e acabá-lo. Por quê? Porque o Eli já havia sendo avisado sobre a maldade, a iniquidade, os pecados dos filhos dele. E ele não fazia nada. Não fazia nada. Passava lá, brigava um pouquinho, né? Sabe aquela mãe que grita, chama o filho pelos 4 nomes que ele tem? Fulano de tal da Silva Sal, né? Mas daqui a pouco a criança está falando uma coisa, está rindo. Não, tem que ser sério nessas reflexões. Tem que ser sério. Não. E primeiro, Provérbio 22. Ensina o caminho que deve, para até quando crescer não se desviar. É ensinando o caminho. O Eli teve lá os problemas familiares, não conseguia ensinar o caminho. O sacerdócio era hereditário, porque eles eram descendentes de Arão, descendentes de Levi. Eles tinham direito legal de estar ali naquele lugar, como ali o representante de Deus na terra, mas, como eles não honraram aquilo, tudo que é dado será cobrado. Foi dado uma grande honra para ter sido o maior juízo. Porque nós estudamos os livros dos juízes. E nenhum juiz também foi levita, que é da tribo de Levi, descendente de Arão. E ele era, além de juiz, ele era da descendência de Arão, de Levi. Era para ser o maioral, era para ser um exemplo. E não foi. Não foi. Só tinha ali o cargo. Então veio o recado de Deus, mais uma vez, para dar a oportunidade, porque Deus é Deus de oportunidades. Continuando em nome de Jesus. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, não os repreende. Cuidado. Às vezes uma pessoa não repreende o filho, aí já viu. Se repreendeu, não quer saber fazer, aí tem que curar. Sempre repreender. Discordar, muitas vezes é amar. A palavra de Deus fala principalmente dos provérbios, que nós devemos mesmo estar ali, aptos a repreender o filho que amamos. E ele não repreendia. Não repreende, e vai deixando. Ele faz uma coisa ou outra, não tem pena nenhuma. Se não tiver pena, a pessoa não vem com Jesus. Não vem. E quando ela está aguentando, se arrastando, sem os dois braços, nós pernas, não consigo me arrastar para chegar até ali, não precisa de ajuda de ninguém, nem de Deus. Agora, quando a pessoa não aguenta mais, aí ela vem para Jesus.
Se alguém não aguenta mais, vem correndo para Jesus, ele vai tirar todo o seu fardo pesado em nome de Jesus, amém? Correndo. Não estou aguentando mais, é com você mesmo que Deus quer falar, está falando. Essa luta, essa doença, essa dor da doença, essa coisa que eu estou passando agora aqui, vem correndo. E Ele tem o escape verdadeiro para nós e ainda tem a salvação da vida eterna, amém? O cara está sendo dado. Então Deus já está começando ali. O ministério profético do Samuel começou. Deus está falando com ele diretamente. Versículo 14: porque julgarei a casa de Eli, que nunca mais e nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifícios e nem com oferta de manchade, misericórdia. O mal foi tão grande, a rebeldia foi tão grande, e ali aquela omissão do Eli foi tão grande que Deus está falando aqui, ó, o pecado nunca vai sair de casa, nunca vai sair de casa, eles vão continuar assim. Porque Deus é Deus de misericórdia, Ele é amor, mas é justiça. Uma hora a misericórdia de Deus acaba. Aquele que não exercer misericórdia vai dar conta. Eles não exerceram misericórdia, estavam ali perdidos naquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Nós não podemos estar perdidos naquilo que o Senhor preparou para nós. Amém, meus? Pegue sua Bíblia, eu vou lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, antes do Gálatas. A partir do versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Ó Coríntios, ó remédios, ó igreja, ó servo de Deus, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Então aqui o Pai, o Espírito Santo está falando. O pregador está até pregando. Paulo, como pregador, estava pregando para aquela igreja. Hoje nós estamos aqui pregando. Nós temos que estar dentro a voz de Deus. Continuando, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos, sentimentos. É verdade. Tem pessoa que só pensa nela. Qualquer coisinha, né? E o jeito é melhor. Você tem uma liderança espiritual, cuidado, filho. Mas tem que estar atento a essa liderança. Deus não é Deus de confusão. Ele está reclamando aqui, ó. Mudamos o nível. Cadê a comunhão dos irmãos? É na mesma fé, amor, Espírito, palavra, que faz com que a comunhão ela aconteça, e ali onde estiverem 2, 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Aquela concordância vai fazer com que o céu se une à terra. O céu e a terra é uma coisa só. E aí, no que as pessoas concordarem naquela ali, presença de Deus, o que for ligado aqui na terra será ligado no céu, porque o céu e a terra é a mesma coisa, é espiritual. Ali, quando a pessoa obedece, dois estão na mesma unção, acabou por inimigo. Mas ali que Paulo estava sentindo, nos damos estreitados no mesmo espírito. Nós estamos em espírito e vocês estão na carne, em outra palavra. A bênção não está em nós fisicamente, está em vocês, mas você tem que crescer na graça.
crescer em espírito para receber a bênção. E explica mais. Versículo 13. Ora, em recompensa disso, fala como a filhos, dilatai-vos também vossos corações. Exatamente. Aqui vê o conceito do pai para filho. O pregador, como fala para filhos, com as ovelhas, de Deus como pai falando para os filhos, que nós temos que abrir nossos corações. Vai tirar tudo que não presta. Tudo tem que tirar. Tudo que for produzir, tem que tirar. Ódio, rancor, mágoa, ressentimento, pecado, vício, tira tudo. Exatamente. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ainda que esse infiel seja seu filho. Não se prenda no jugo desigual. Primeiro Deus na sua vida. O Emílio é primazia aos filhos. Vão ter mortes terríveis. E ainda vão perder ainda um dos símbolos do Senhor, a arca da aliança. Eles viram que não estavam preparados espiritualmente para a batalha ou ouvir Finés. Nós vamos ver durante a semana, então as mensagens do Samuel vão continuar na quarta-feira, mas só tentando. Estavam perdendo a batalha, o que eles fizeram? Vamos pegar um amuleto. Que amuleto? A arca da aliança. Pegaram e levaram lá. No meio da batalha, além de eles morrerem, ainda perderam a arca da aliança. As coisas de Deus, a glória de Deus, a arca da aliança era a glória de Deus, era os mandamentos de Deus, porque era para eles cumprir. Quem não cumpre o mandamento não pode usar o mandamento. Não pode, tanto que quem tocava naquele morreu. Os filisteus, quando pegaram mesmo essa arca e levaram para lá, só foi desgraça, morreu mais filisteu, porque ele levou a arca para lá sozinho, de mortes terríveis, do que na batalha. Deus é Deus, irmão. Eles não honravam, nem tinha Deus como Senhor. E eles perceberam que era um Deus poderoso, irmão. Os filisteus sabiam que era um Deus que tinha tirado aquele povo lá do Egito a mão forte. Com o Egito, que era a maior nação da terra, acabou, não sobrou nada do Egito. Nada. Quando Moisés tirou aquele povo de lá, os primogênitos morreram. O exército do faraó, todo dia ficou dentro do mar morto, não tinha mais quem os defendesse. E o povo que fabricava lá, que ajudava a construir as pirâmides, que era lá, todo lá, as 3 milhões de pessoas vêm para cá, como o Egito. Essa fama chegou até os filisteus, mas mesmo assim os filisteus foram para cima. Mas como foi bem nessa época em que o povo estava frio espiritualmente, estava preparado espiritualmente, eles provaram da primeira derrota, depois ainda perderam aquela coisa, mas depois até devolveram. E quando esse Elias aqui ficou sabendo o que tinha acontecido com os filhos, que ainda tinha perdido a arca, ele caiu numa cadeira e quebrou o pescoço. Olha como são as coisas. Tem que estar atento. Não se prendar em julgo desigual. Filho, seu filho não é seu amigo, é seu filho, você tem que prender. Você pode agir como amigo, mas com autoridade. Com autoridade. Sem autoridade, não tem que ser sua amiga. Daqui a pouco vai estar dobrando igual os amigos. Continuando em nome do Senhor Jesus. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não tem comunhão. A pessoa que é injusta é injusta. Ela faz justiça para 9. E para um é injusto. E que comunhão tem a luz com as trevas? A luz sempre sobressai sobre as trevas. E que concórdia entre Cristo e... Exatamente. O próprio Samuel falou que os filhos de Elías eram filhos de Belial, tem que ser filhos de Deus, de Cristo. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Exatamente. Cuidado com o jugo desigual. A pessoa entra enrascada. E que consenso tem o tempo de Deus com o tempo dos ímpios? Nem se fala, né? Ímpio a só presença da arca da aliança lá entre os filisteus destruiu os ídolos deles. Os ídolos eram destruídos. Ídolo não é nada. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não te ajuda com nada. Acabou. Aquele que tivesse farão igual. Não terás, não farás. É o mandamento de Deus.
imagens e esculturas, semelhanças, acerca do que possa estar no céu, na terra ou debaixo da terra. Não tenha. Idolatria é pecado. Da mesma maneira que não perdoar o pior dos pecados, porque Jesus ele fala, é perdoando que se é. Eu tenho que dar um recado, se a pessoa não quer saber, não, mas não é bem assim, não é bem assim, onde? Na Bíblia é bem assim. Não tem tolerância para pecado. Idolatria é o pior dos pecados. Você está colocando outra coisa no lugar de Deus. Como que Deus vai falar com você e você vai falar com Deus? Pode pensar a vida inteira, meu. Vai todo dia de joelho, se arrastando todo o que você quer. Deus não ouve, é pecador, e o pior pecado é idolatria. O inimigo já te enganou. Ele te oferece um prato e você está comendo, achando que você está falando com Deus e não está falando com Deus, você está falando com o inimigo e ele não está te respondendo ainda. O que você tem conquistado é pelo seu próprio braço, não é pela graça de Deus, não. E Deus não te engana. Continuando aqui em nome do Senhor Jesus. Porque sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitareis e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Nós somos templo do Espírito Santo. Se não somos templos para o pecado, não somos templos para a enfermidade. E não vão ser templos, meu, para nada que possa estar engano, que alguém possa enganar. A pessoa não quer saber da palavra de Deus, mas não quer dizer que ela não vai pagar pela palavra de Deus. Mas é na palavra que nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus, amém? E a mudar essa situação. É na palavra de Deus. Tem aqui, ó. O preparo pela pregação, mas quem fala o Senhor, está dilatado nosso coração. Se Deus falar com você, como falou comigo, já começa. Mas Deus vai falar mais. Como aqui, enquanto estou pregando, eu estou dando mais coisas aqui. E assim tem que ser com cada um. É só abrir e dilatar o coração. Continuando, em nome do Senhor Jesus, pelo que sai no meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Esse capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor, amém? Assim nós vamos, como filhos, ouvir a voz do Pai, em nome do Senhor, amém? Temos que estar atentos. Sem essa atenção, nós vamos ficar de qualquer maneira. Deus quer nos tratar como filhos, e é isso que nós precisamos ser filhos do Deus, ao Deus amado do Pai. Um pouquinho mais para frente, vai lá na primeira carta de João, colado no Apocalipse. Apocalipse tem uma pequena de Judas, e aí vem as 3 de João. A primeira de João, capítulo 3. Amém? Graças a Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Chamados. O filho obedece. O Eli, como filho de Deus, vai obedecer e ensinar os filhos, porque Deus não tem neto. Se o seu filho ele não tiver encontro com Cristo, para ser filho de Deus, não vai entrar na porta. Se sua esposa, quem veio primeiro, se a esposa não tomar posição, Deus não tem nora, tem filho. Ela vai ter que ser uma filha. Se o seu marido não tomar posição, Deus não tem gênero. Deus tem filho. O marido tem que se tornar filho de Deus. E como que faz isso? O João capítulo 1, versículo 12, diz isso. Precisa não, no Evangelho diz que todos quando receberam a Cristo, deram o poder de serem chamados filhos de Deus, amém? Então receber a palavra, Jesus é a palavra, receber o mandamento e praticar, esse vai ser chamado de filho, porque Deus só teve um filho. João 3,16 fala, Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, único, não tem outro. Aí fora, só porque ser humano acha que também sou filho de Deus. Você já ouviu falar isso? Por que não acontece? E vai lá, tenta até pressionar Deus. E a pessoa vai atrás, coloca Deus na parede, que tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, tem que ser do jeito de Deus. Se acontecer de uma maneira diferente do jeito de Deus, não foi Deus que deu, foi outro. E aí nós vamos ser vencedores, amém, irmão? Porque até a nossa alma vai estar bem. Aqui um pouquinho para mim, mas na terceira agora de João, são pouquinhas páginas. A segunda é pequenininha, a terceira então um capítulo só. Terceira de João. Pessoal, versículo 2: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Assim, a condição que a sua alma seja bem. Se o seu corpo é bem com o Espírito Santo, se a sua alma está bem, vai bem tudo. Aí vai confirmar. Aqui o João está sendo ao Gaio, né? O versículo primeiro aqui, ó. Ao presbítero Gaio, hoje é para nós, irmão. Para nós. A palavra do Senhor quer que nós vamos bem em todas as coisas, assim como vai bem nossa alma. Se a nossa alma não está bem, tem que colocar a casa em ordem. Tem que limpar. Perdoar para ser perdoado. Se arrepender para poder entrar na porta. A ceia é do Senhor, não é do pastor, não é da igreja, é responsabilidade. O pão consagrado representa o corpo de Cristo, é muita responsabilidade. O suquinho da uva representa o sangue de Jesus, que foi o bem mais precioso que já caiu sobre essa terra. Porque o filho, ele recebe o sangue de quem? Do Pai. Então, quem deu o Pai para Jesus, quem deu o sangue para Jesus foi o próprio Pai. Ele não recebeu o sangue de Adão. Por isso nós já nascemos no pecado, porque nós recebemos o sangue de Adão. Jesus ele não recebeu o sangue de Adão, amém? Ele recebeu o sangue diretamente do céu. Por isso que ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ovelha do Senhor que ouve a voz do Senhor, se une ao Cordeiro de Deus, gera ovelha. É a ovelha que gera ovelha. Quando se une ao cordeiro, a ovelha com o cordeiro gera ovelha. E gera ovelha é ovelha. A ovelha é fértil, tem que estar saudável. Tem que ganhar alma. Quanto tempo você está no Evangelho? Estou chegando agora. Aleluia, alguém te trouxe. Continua firme em nome do Senhor Jesus. E vai se preparando para ganhar almas. O que ganha almas é sábio. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Para de ficar procurando as coisas desse mundo. Pregue o Evangelho em tempo e fora do tempo. Aí sim nós podemos nos unir com o Senhor e vencer a vitória correta, porque nossa alma está bem. Amém? Para terminar aqui esse chamado, Deus ele chama. Olha quem vence mesmo todo o mal que vem sobre a vida da pessoa. Aqui do lado, agora você vai no Apocalipse, no capítulo 17. Versículo 11 diz assim: e a besta que era e já não é ela também o oitavo e é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos e o Rei dos
Eles, amém? O Senhor Maria da Sala de Paulo, amém? Esse é o princípio. Aqui vai haver um combate. Mas na rebeldia inicial, irmão, não teve combate. Deus é tão poderoso que ele fez a si próprio, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um dia o Filho vai combater, totalmente. Ele já se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. E nós dele, em nome dele, cheio do Espírito Santo dele, nós também desfazemos todas as obras do diabo. Amém, irmãos? É isso que Deus está preparando. Mas no primeiro combate, quando todos um terço dos anjos se rebelaram, Deus só criou um inferno nacional. Não teve combate. Deus é Deus. Mas nesse combate no final dos tempos aqui, que já começou, Jeová já venceu. E quem vai vencer com ele? Olha aqui, continuando, versículo 14. E vencerão os que estão com eles. Amém? E quem são esses? Os chamados. Quem são chamados, Senhor? Jesus. Todos. Toda a humanidade é chamada. Quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, todos vão ter sido chamados, a pessoa vai poder ter tido, tomar uma decisão de servir a Deus ou não. Deus não é, sabe, um ditador que obriga alguém a servir. A pessoa serve se quiser. Mas o fim só virá quando todos forem chamados. Assim como você está sendo chamado agora, assim como Samuel está sendo chamado, ele ouviu a voz de chamado, assim como Isaías ouviu o chamado, assim como o próprio Cristo, ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. E era uma obra redentora. Ele ia morrer pelos pecadores, pelos pecados dos pecadores, que nem criam nele. Ele mesmo assim, como ele era homem, Jesus Cristo homem, ele até falou: Senhor, se possível for, parta de mim esse cálice. Não é que ele não queria beber alguma coisa, que ele não queria derramar o sangue dele lá no Calvário, mas seja feita a tua vontade. Essa é a diferença. Jesus, em algum momento, ele não queria, mas ele não insistiu em não fazer. Seja feita a tua vontade. E quando ele assumiu o meu pecado, o seu pecado, ele ficou separado de Deus. O salário do pecado é a. Jesus não pecou, mas por ele ter tomado o meu pecado, o seu pecado, ele foi desamparado do Pai, estava separado do Pai. Deus não poupou Jesus. Tanto que Jesus lá na cruz ele clamou: Pai, por que me desamparaste se você não sabe? Então você não entender esse sacrifício é muita vontade. Senhor Jesus, lute com ele, você vai vencer. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que pôr se unir ao Senhor, vencer a si mesmo, abrir mão mesmo da sua carnalidade, dos seus próprios desejos. Aí você vencerá. Primeiro ele está te chamando. Todos são chamados. Só que aí precisa mais de uma coisa: ser eleito. Quem que é eleito? O eleito é alguém que já assumiu uma posição. Alguém pode até se candidatar a alguma coisa, mas só é eleito depois da eleição. Então, Deus chama e te prepara. Aí você pega, assume o seu chamado. Você se prepara para assumir o seu chamado. Você descobre, assume, cumpre o seu chamado até quando? Até o fim. E os fiéis. Porque além de ser chamado, você vai assumir sua posição e vai continuar fiel até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, essa palavra hoje. Seja isso, assuma o seu chamado em Cristo. Esse seu chamado vai fazer diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos preparar para a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Isso, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. No versículo 27 e 28. O 27 diz: porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem assim, e assim coma deste pão e beba deste, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há dentre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, esse autoexame, como eu falei, é um caminho santo. Ele é tão santo que o marido não consegue representar a esposa não consegue representar o marido,
pai não consegue representar filho, filho não consegue representar pai, é individual. Esse autoexame, você colocar a sua casa em ordem mesmo, é decisão. Se é decisão, aí é só você colocar e falar com Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Isso. Aí no seu lugar, feche seus olhos e fala com Deus. Conta tudo para Jesus. Coloca a sua casa em ordem. É personalíssima essa oração. Quando você confessa os seus pecados, você pede força para Deus para você perdoar o mal que te fizeram, que é perdoando, que ser perdoado, e você vai estar apto não só para participar da ceia, mas para entrar no céu em nome do Senhor Jesus, amém? Você não recebeu Jesus como Salvador, receba agora, em nome do Senhor Jesus. Isso deve fazer morada constante na sua vida, porque se você não receber Jesus, não tem nem lógica participar da ceia, porque a ceia é dele e honra dele, em nome do Senhor Jesus. Essa é a sua Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita o teu povo, visita-nos em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, limpa-nos, purifica com o seu fogo, Pai. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a nos arrepender de todos os pecados que temos praticado, conscientes e inconscientemente. Expurga-nos até os pecados que nos são ocultos. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, a abrir os corações, a nos encher do teu Santo Espírito e assumirmos nosso chamado diante da tua presença. Maravilhoso Deus, maravilhoso, maravilhoso Deus. E é a tua bênção sobre as nossas vidas. Derrama da tua unção sobre a vida de cada um. Talvez seja o primeiro da casa, da família, mas não vai ser o último, nem o último. Oh, alguém asperge o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, mas gera muito ovelha fiel, que ouve a voz do moço. Em nome do Senhor Jesus, nos regenera nessa hora. Força para não cair mais em tentação e livra-nos. Mais um minutinho. Você, Deus, em nome de Jesus. Deus, agora eu vou fazer uma oração com o olho bem aberto em nome de Jesus. Abre os seus olhos, levanta a sua mão direita e olha aqui na mão do céu de Deus e confessa comigo: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, consciente e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por intenções e até maldades no meu coração. Ajuda-me, Senhor Jesus, a não cair mais em tentação e a perdoar a todos os que têm me ofendido. Eu nego a eficácia da tentação, do pecado, do diabo e dos mensageiros do diabo na minha vida, e eu renovo meus votos, recebendo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador na minha vida, para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Senhor Deus, todos que fizeram uma oração de coração mesmo em nome do Senhor, não só pode como deve. Pode passar lá em nome do Senhor Jesus. Não só pode, deve participar da ceia e já vão entrar no céu em nome do Senhor Jesus. Ô pastor, mas eu não sou batizado. Se você tomou a decisão, se batismo não pode bater, não pode participar também em nome do Senhor Jesus.
já nos preparou. Cristo já nos preparou. Um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Nos convida a cear. Com celestial maná, com celestial maná, e de graça, felicidade, em faminto sua alma, saciar, vencear, o mestre chama, vencear, vencear, o mestre chama, vencear, mesmo hoje tu te pode saciar, mesmo hoje tu te pode saciar. Como os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem família, a Jesus, vencear, vencear. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhados. Mas Jesus nos manda, outra vez partir. Mas de novo, seja ovelha de Deus, ao tornar a praia então. Vem no fogo, peixe e pão. Vem no fogo, peixe e pão. E Jesus, que os convida a ceia vir. Vencear, o mestre chama a vencear. O mestre chama a vencear. Mesmo hoje, tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Em família, a Jesus vencear. Porque na noite que Jesus ele foi preso, ele tomou o pão, apresentou o pão aos céus. Ele tem dado graça e diz: tomai e comei. Este é o meu corpo que será partido por vós. Fazer isso todas as vezes que ceares em memória do Senhor Jesus. Estamos em memória do Senhor. Esse pão consagrado é o corpo de Cristo. Olha a responsabilidade. Martirizado de dores, no qual o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre sua vida. E pelas suas feridas, chagas, nós somos curados e sarados. Nós comemos no corpo de Cristo, assumimos todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode comer do corpo de Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele foi moído da mesma maneira que esse pão está sendo moído entre nossos bens. Não engula o direto, não deixe o dissolver. Ele não foi dissolvido, não foi engolido, ele foi moído. Esse povo foi moído pelas nossas iniquidades. Quando nós não perdoamos, é muita maldade. Ele foi moído pelo meu pecado e eu não perdoo. E carrego o meu pecado de volta e o pecado daquele que me fez o mal. Com isso você consegue. Com ele você consegue. Quando ele ressuscitou, ele ficou jogando a cara do peito. Você me traiu 3 vezes. E alguém te traiu? Abra o coração e perdoa. E alguém te fez o mal, não importa qual seja, perdoa. Jesus ele nos ensinou, eles não sabem ver o que fazem. Porque se fossem servos verdadeiros de Cristo, a imagem e semelhança, não teriam feito mal contra as nossas vidas. Então, Senhor Jesus, contigo nós conseguimos. E como a nossa alma está bem, o Senhor está dando saúde agora. Se existia alguma comorbidade, alguma doença, enfermidade sobre a sua vida, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá saúde, igreja. Você é um povo de Deus, sua alma está bem, sua saúde está bem, em nome do Senhor Jesus. Pelas suas feridas de vida, fomos curados e sarados pela voz. Isso em nome do Senhor. Não importa o mal, não importa a enfermidade, não importa mesmo o diagnóstico, não importa mesmo o sintoma, pelas feridas de Cristo, nós fomos curados e fomos sarados. Desde a cabeça até as plantas dos pés, corpo, alma, espírito, mente e coração, bem diante da presença do Todo-Poderoso Deus. Do mesmo modo, a vida assim, Jesus
disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Faz isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Oh Senhor Jesus, teu sangue que nos leva além de todas as dores, que não cobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. Esse sangue, meu Pai, está nas nossas mãos, consagrado. Oh Senhor Jesus, nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode beber o cálice do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, glorifique Deus. Você que é templo do Espírito Santo, recebeu o corpo e o sangue de Cristo. Nada vos é impossível. E agora você entra, desfruta da presença de Deus e toma conta da tua vez. Com autoridade você chama o seu nome pelo nome. No modo da sua casa, na sua família, na sua mente, nos seus sentimentos. Chama pelo nome. Os céus e na terra, o mundo que está na distância. Você manda o voz em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, toda ação do diabo, toda bênção
dízimo do PIB que você recebeu hoje a toda criatura, seja uma ovelha fértil, se une ao Cordeiro de Deus e gera muitas ovelhas em nome do Senhor. Quanto mais ovelha, menos trabalho nós vamos ter por aqui em nome do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus, nós aqui no Facebook estamos encerrando essa transmissão, lembrando que é 18 horas demais, hein? Mais Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Fique na graça da paz de Deus. Ótimo feriado amanhã. Nós vamos ter um clamor lá na sede, logo pela manhã. Quem estiver aqui em São Paulo, quiser chegar na nossa sede, a Avenida São João 791, sob a liderança do pastor Jaime de Amorim Campos, nós está levantando um clamor pela nação em nome do Senhor Jesus. E para ele uma linda saludação.